No dia 7 de fevereiro, há muitos séculos, nasceu uma das figuras mais marcantes da história inglesa, a Imperatriz Matilde. Foi em Sutton Court Tenay, uma joia escondida no sul da Inglaterra, perto das terras encantadoras de Berkshire, que seu destino começou a ser traçado. Filha do poderoso Henrique I, um monarca que deixou sua marca na história, ela carregava no sangue a herança de conquistadores. Seu pai não era qualquer rei, era o caçula dos filhos de Guilherme, o Conquistador, aquele que, com coragem inabalável, cruzou o Canal da Mancha em 1066 e mudou para sempre o rumo da Inglaterra. A ascensão de Henrique ao trono não foi por acaso. Após a morte trágica e misteriosa de seu irmão, Guilherme II, o Rufus, vitimado por um acidente de caça 2 anos antes do nascimento de Matilde, o caminho para a coroa se abriu. Alguns sussurraram sobre sombras de traição, mas o fato é que Henrique assumiu o poder com determinação, pronto para governar um reino já unificado, porém ainda cheio de desafios. Seu nome Matilde era uma homenagem à mãe, Matilde da Escócia, uma mulher de linhagem nobre e espírito forte. Filha do rei Malcolm III da Escócia e de Santa Margarida de Wessex, uma princesa anglo-saxônica de pureza lendária, ela trouxe para a família real inglesa um legado que unia normandos, escoceses e os antigos senhores da Inglaterra pré-conquista. Matilde não era apenas herdeira de um trono, era o elo entre dinastias, a prova viva de que o passado e o futuro podiam se encontrar em uma única pessoa. Mas seu nascimento não foi um evento isolado. 1 ano e meio depois, chegou ao mundo seu irmão, Guilherme Adelin, o herdeiro aparente, aquele que desde o berço foi preparado para reinar. Matilde, no entanto, estava destinada a um caminho diferente, e muito mais complicado. Em uma época em que a força militar definia um governante, ser mulher era um obstáculo quase intransponível. Ainda assim, Henrique I, apesar de seus mais de 20 filhos frutos de relações dentro e fora do casamento, via nela algo especial. Afinal, apenas ela e Guilherme eram legítimos herdeiros, e o destino, como sempre, reservava surpresas. A Europa Ocidental do século XII era um tabuleiro de xadrez político, onde cada movimento podia mudar o jogo. Henrique I não era apenas rei da Inglaterra, era uma peça-chave na Normandia, região que sua família dominava com mão de ferro. Suas alianças matrimoniais estendiam-se até Blois, e seu poder ecoava além mares. Enquanto isso, na França, o rei, embora não controlasse todo o território, reinava de Paris com uma autoridade simbólica, dependendo da lealdade de senhores como os duques da Normandia e os condes de Anjou, que em troca de privilégios juravam apoio. Do outro lado, a Alemanha era um mosaico de ducados, condados e principados, todos sob a frágil unidade do Sacro Império Romano-Germânico. Quando Matilde veio ao mundo, Henrique IV compartilhava o trono com seu filho, Henrique V, um jovem imperador cujo nome já ressoava além das fronteiras. Desde cedo Matilde respirou política. Cresceu em uma corte itinerante, que se deslocava entre a Inglaterra e o norte da França, acompanhando os passos de seus pais. Westminster e Rouen foram seus lares, e ali ela aprendeu as nuances do poder. Ao seu redor, uma multidão de nobres ingleses e franceses falava o idioma da diplomacia, enquanto sua família, embora pequena em irmãos legítimos, se expandia em meio-irmãos, primos e parentes distantes, como os filhos de sua tia Adela, condessa de Blois. Era um mundo de intrigas, alianças e ambições, onde cada palavra podia ser uma arma ou uma bênção. Sua história, no entanto, não se perdeu no tempo. Graças aos cronistas medievais, temos relatos vivos de sua vida e reinado. Homens como Guilherme de Malmesbury e Henrique de Huntingdon, contemporâneos seus, registraram seus feitos e seus fracassos com olhos atentos, embora nem sempre imparciais. Alguns textos, como os Atos de Estevão, pintam um retrato tendencioso, favorecendo seu primo e rival pelo trono inglês. Outros, como a biografia perdida do bispo Arnulfo de Lisieux, poderiam ter revelado muito mais, mas o tempo os levou. Mesmo assim, os ecos de Matilde chegam até nós, seja nas crônicas alemãs de seu casamento com o imperador Henrique V, seja nos escritos dos historiadores tudorianos, que séculos depois refletiram sobre o papel das mulheres no poder durante os reinados de Maria I e Elizabeth I. Matilde não foi apenas uma princesa, foi uma estratégia viva, um símbolo de união entre nações e uma prova de que mesmo em um mundo dominado por homens, uma mulher poderia desafiar o destino. Sua vida, entre cortes brilhantes e batalhas silenciosas, é um lembrete de que a história não é feita apenas por espadas, mas também por aqueles que ousam sonhar além de seu tempo.
Matilde não foi apenas uma jovem enviada ao estrangeiro como peça de um tabuleiro político, ela foi forjada no fogo de uma educação excepcional, sob a tutela de um dos maiores intelectos de sua época, Anselmo, arcebispo da Cantuária, um homem cuja sabedoria iluminava a cristandade. Imagine o privilégio de uma criança, ainda nos primeiros anos de vida, ser moldada por uma mente tão brilhante quanto a dele, em uma era em que o conhecimento era tão precioso quanto o ouro. Não era apenas sobre aprender, era sobre compreender o mundo que se transformava ao seu redor. O século XII, afinal, não foi um mero intervalo entre sombras medievais, foi um renascimento antes do renascimento, um despertar que semeou as ideias que floresceriam séculos depois na Itália. Matilde respirou esse ar de inovação, mesmo que sua educação formal tenha sido interrompida pela crueldade da política. Porque sim, a história não poupa nem mesmo as princesas. Aos 8 anos, ela já não era mais apenas filha de Henrique I, era uma promessa, um nome escrito em tratados e selado com o sangue de alianças. O sacro imperador romano-germânico, Henrique V, um homem cujo poder ecoava desde as florestas da Germânia até os confins da Itália, a desejava. 20 anos os separavam, mas que importância tinha a idade quando o jogo era o controle de um império? Em 1110, Matilde foi enviada além-mar, não como uma criança, mas como um símbolo vivo de um futuro que ainda não existia. Acompanhada por diplomatas que teciam palavras mais afiadas que espadas, ela desembarcou em terras estranhas, onde deveria aprender não apenas uma nova língua, mas uma nova forma de ser poderosa. E assim, aos 12 anos, uma idade em que muitas meninas ainda brincavam com bonecas de pano, Matilde se tornou imperatriz. Não por acaso, não por capricho, mas porque o destino, ou melhor, ela própria, assim o exigiu. O casamento em Worms não foi um conto de fadas, foi um ato de guerra silenciosa. Henrique V, um homem feito de batalhas e excomunhões, via nela não apenas uma esposa, mas uma aliada. E Matilde, mesmo tão jovem, já demonstrava que não seria uma sombra. Quando o império tremia sob a pressão do papado, quando a Itália se tornava um campo de batalha por influência e fé, ela não se escondeu nos aposentos imperiais. Esteve lá nos conselhos, nos bastidores do poder, onde decisões eram tomadas com o peso de coroas e cruzes. Em 1117, antes mesmo de completar 15 anos, já assinava documentos como Imperatriz Matilde, um título que Roma relutava em reconhecer, mas que ela carregava com a autoridade de quem sabia que a história não espera por permissão. E então, veio o dia que abalou tudo, 25 de novembro de 1120. Uma noite que deveria ter sido de celebração se transformou em tragédia quando o White Ship, orgulho da frota normanda, afundou levando consigo não apenas madeira e velas, mas o futuro de uma dinastia. Entre os mortos estava Guilherme Adelin, o herdeiro de Henrique I, o irmão que Matilde amava e cujo destino estava entrelaçado ao dela. Com ele, afundou-se a linha sucessória legítima da Inglaterra. De repente, uma imperatriz no continente e uma viúva do poder em seu próprio país se viu não mais como peça secundária, mas como a última esperança. O rei, seu pai, envelhecia. Os barões murmuravam. E Matilde, agora mais do que nunca, compreendeu que seu nome não era apenas um eco do passado, era um chamado para reescrever o futuro. A morte do herdeiro masculino não deixou apenas um vazio no coração de Henrique I, abriu uma ferida na própria essência da monarquia inglesa. Matilde, outrora uma peça no tabuleiro dinástico, tornou-se agora o centro das discussões sobre o futuro do reino. O naufrágio do White Ship não foi um mero acidente, foi o estupim de uma era de caos, a semente da anarquia que viria a dilacerar a Inglaterra. Enquanto os barões sussurravam nos salões de pedra e os clérigos debatiam no scriptoria, uma questão ardia como fogo sob cinzas. Normandia pertencia a Matilde por direito, ou o destino do ducado, e do trono, deveria ser traçado por outras mãos. Imagine o peso sobre os ombros de Henrique. Seu único filho legítimo, o jovem William Adelin, afogara-se nas águas traidoras do canal, levando consigo os sonhos de uma sucessão tranquila. A dor do rei era uma tempestade silenciosa, mas a política não esperava por luto. Entre os possíveis herdeiros, 2 nomes surgiam como sombras de alternativa: Teobaldo, conde de Blois, e seu irmão mais novo, Estevão, sobrinhos de Henrique, filhos de sua irmã Adela. Estevão, em particular, brilhava aos olhos do tio. Nas décadas de 1110 e 1120, Henrique o agraciara com terras, honras e um lugar de destaque entre os nobres da Inglaterra. Alençon, com suas colinas verdes na fronteira sul da Normandia, tornará-se um símbolo desse favor. Era como se o rei, em seu íntimo, já vislumbrasse Estevão como um plano B, um herdeiro de reserva para o dia em que o destino traísse William. E no entanto,
quando o destino traiu, Henrique não hesitou. Não foi Estevão quem recebeu a bênção real, mas Matilde. Em um gesto que ecoaria pelos séculos, o rei declarou sua filha como sucessora, não por falta de opções, mas por convicção. Afinal, ela era a única herdeira legítima de seu sangue, nascida no leito matrimonial, portadora de um nome que carregava o peso de um império. Os juramentos foram extraídos dos barões, dos bispos, dos homens que moldavam o destino da Inglaterra. Mas juramentos, como se sabia, eram tão frágeis quanto o pergaminho em que eram escritos. Matilde não era uma estranha. Criada na corte do pai, educada para governar, casara-se com o próprio sacro imperador romano-germânico Henrique V, uma aliança que a elevara ao posto de imperatriz, um título que nenhum outro monarca inglês ou normando poderia igualar. E no entanto lá estava ela, ausente. Enquanto seu pai lutava para convencer seus lordes de que uma mulher poderia liderar, Matilde vivia além mar, nas terras geladas da Germânia, onde o poder de seu marido a mantinha distante do reino que um dia deveria herdar. Naqueles tempos, um governante precisava ser visto, precisava cavalgar pelas vilas, julgar disputas, liderar exércitos. Como uma rainha poderia fazer isso se seu povo mal conhecia seu rosto? E então, em 1125, o destino interveio novamente. Henrique V, o imperador, sucumbiu a uma doença implacável nos campos de batalha das Terras Baixas. Sem herdeiros, pois o único filho do casal, um menino, morrera ainda em tenra idade, Matilde viu-se livre. Não mais uma imperatriz na sombra de um homem, mas uma mulher com um reino à sua espera. Em 1126, ela retornou à Inglaterra, e pela primeira vez, os nobres puderam medir a mulher que Henrique queria entronizar. Era impossível negar sua inteligência, sua postura real, a autoridade que emanava de seus gestos. Mas bastaria isso? Alguns, é verdade, hesitaram. Uma rainha reinante? Uma mulher à frente de exércitos, impondo tributos, julgando traições? A própria lei francesa, tão reverenciada, proibia que uma mulher governasse em seu próprio nome, apenas como consorte, nunca como soberana. E a Inglaterra, embora menos rígida, ainda era um reino de espadas e juramentos masculinos. Os barões murmuravam: como uma mulher poderá nos liderar na guerra? Como poderá garantir nossas terras, se os senhores da Normandia já a veem com desconfiança? Henrique, em sua sabedoria, tentará aplacar essas dúvidas. Casara-se novamente em 1121 com Adelisa de Lovaina, na esperança de gerar outro herdeiro. Mas o tempo passou, e nenhum filho chegou. Matilde permaneceu a única opção. E no entanto, mesmo entre os que juraram lealdade, a dúvida persistia. Uma coisa era prometer fidelidade a um rei vivo. Outra, muito diferente, era honrar esse juramento quando o trono estivesse vazio. Matilde era uma estrangeira em sua própria terra, uma imperatriz sem império, uma rainha sem coroação. E enquanto ela se estabelecia na Normandia, ostentando ainda o título de imperatriz, um lembrete orgulhoso de um passado glorioso, os ventos da traição já começavam a soprar. O palco estava armado. A questão não era se haveria guerra, mas quando. A história a lembraria para sempre como Matilda, a imperatriz, um título que, ironicamente, soava mais como um eco de glórias passadas do que como um sinal de poder presente. Mas o destino, caprichoso, tecia seus fios com mãos ágeis. Seu pai, Henrique I, não demorou a uni-la novamente em matrimônio, desta vez com um jovem de sangue nobre e ambição ainda mais nobre, Geoffrey Plantagenet, herdeiro dos condados de Anjou, Touraine e Maine, terras estratégicas ricas que outrora fizera parte do vasto domínio normando, um tabuleiro perfeito para se jogar a partida pelo trono inglês. À primeira vista, era um casamento brilhante. Geoffrey, embora ainda um adolescente de 14 anos quando desposou Matilda em 1128, trazia consigo não apenas terras, mas exércitos. Um aliado poderoso para uma mulher que, viúva e sem herdeiros, precisava mais do que nunca provar que podia governar. A união foi selada em solo francês, sob os olhos atentos da nobreza, como um sinal. Matilda não estava sozinha. Mas o destino, como sempre, guardava suas armadilhas. Geoffrey não era um homem de meias medidas. Seu temperamento, tão ardente quanto sua juventude, logo gerou atritos. Os senhores menores da Normandia, já desconfiados de uma estrangeira que reclamava direitos sobre suas terras, viram no novo conde de Anjou um motivo a mais para resistir. A aliança que deveria fortalecer Matilda em muitos aspectos, a isolou ainda mais. E no entanto, eis a ironia, foi justamente nesse período turbulento que seus poucos, mas leais, apoiadores se mantiveram firmes. Homens que após a morte de Henrique I, seriam a única coisa entre ela e o abismo. Enquanto isso nas sombras, outro jogador movia suas peças.
Estevão de Blois, primo de Matilda, não era um homem de esperas. Desde 1125, quando a imperatriz enviuvara e retornara à Inglaterra, ele vinha tecendo sua própria teia de poder. Casara-se com Matilda de Bologne, herdeira de um dos feudos mais influentes do norte da França, um território que, como um braço estendido, quase tocava as costas inglesas. Bologne não era apenas rica, era estratégica. E Estevão, astuto, soube transformar esse casamento em uma plataforma de lançamento para suas ambições. Matilda, por sua vez, via seu próprio casamento desmoronar. Em menos de um ano, as tensões com Geoffrey tornaram-se insustentáveis. Em 1131, ela abandonou Anjou e refugiou-se na Normandia, um gesto que seu pai, já doente e impaciente, interpretou como fraqueza. Uma rainha não foge, teria murmurado o velho rei, embora nunca tenha duvidado, nem por um instante, que sua filha fosse a herdeira legítima. A reconciliação entre o casal veio, mas trouxe consigo o peso de uma verdade inconveniente. O tempo estava se esgotando. E então, em 1133, um milagre, ou um sinal dos céus. Após anos de casamento estéril, primeiro com o imperador Henrique V e depois com Geoffrey, Matilda finalmente deu à luz um herdeiro. Henrique, nascido em 5 de março na cidade de Le Mans, não era apenas um filho, era uma arma política. Seu nome, uma homenagem deliberada ao avô, o rei Henrique I, era um lembrete vivo, a linhagem continuava. A corte exultou. Os lordes que ainda hesitavam em apoiar uma mulher no trono agora viam nela não apenas uma rainha, mas a mãe de um futuro rei. Até mesmo o velho Henrique, já debilitado pela idade e pelas batalhas, cruzou o canal para conhecer o neto. Por um breve momento, pareceu que o futuro estava seguro. Mas a paz, como tudo na vida de Matilda, foi efêmera. Um ano depois, outro filho nasceu, Geoffrey, em um parto tão difícil que quase lhe custou a vida. A sombra da morte pairou sobre ela, e as conversas com o pai tomaram um tom sombrio. Testamentos, sepulturas, promessas não cumpridas. Henrique I, que por tanto tempo havia sido seu escudo, agora via sua própria mortalidade refletida nos olhos da filha. E quando, em 1º de dezembro de 1135, o rei finalmente sucumbiu, envenenado, diziam alguns, por sua própria gula por lampreias, traído, suspiravam outros por aqueles que juraram lealdade, o mundo que Matilda conhecia desabou. A notícia de sua morte correu como fogo em palha seca. E enquanto os lordes normandos ainda debatiam se honrariam o juramento feito a uma mulher, Estevão de Blois já estava em movimento. Não por acaso ele se encontrava em Bologne quando a notícia chegou, a apenas um salto de navio da Inglaterra. Em questão de dias atravessou o canal, reuniu o apoio dos bispos e dos barões descontentes, e antes que Matilda pudesse sequer organizar sua defesa, coroou-se rei. Em 22 de dezembro de 1135, a abadia de Westminster testemunhou não a ascensão de uma imperatriz, mas a usurpação de um primo ambicioso. O trono que Henrique I havia prometido à filha foi arrebatado em um golpe de audácia e oportunismo. E enquanto a coroa era colocada sobre a cabeça de Estevão, uma pergunta ecoava nos salões do poder. O que faria Matilda agora? A guerra não era mais uma possibilidade. Era uma certeza. E não se podia dizer o mesmo de seu irmão, Teobaldo de Blois, outro pretendente ao trono com ambições tão agudas quanto as de Estevão. Enquanto Matilda, em Anjou, mal teve tempo de respirar entre a notícia da morte do pai e o golpe que a deserdou. Antes que sequer pudesse reagir, as badaladas dos sinos de Westminster já coroavam um usurpador. E assim, entre o luto pela perda de Henrique I e a gravidez que a consumia em meados de 1136, a imperatriz viu-se obrigada a dar à luz não apenas um filho, William, o terceiro e último herdeiro, mas também uma estratégia. Porque Matilda não era apenas a viúva do imperador Henrique V, era a imperatriz, título que carregou com orgulho mesmo após a morte do marido, como o estandarte de sua linhagem e de seu direito. Seus filhos Henry, Geoffrey e William seriam conhecidos pela história como Fitzsimples, filhos da imperatriz, um lembrete constante de que seu sangue era mais nobre que o de qualquer usurpador. Mas a guerra não se faz apenas com títulos. E Matilda sabia disso. Não foi por fraqueza que ela e Geoffrey não marcharam imediatamente contra Estevão. Foi por cálculo. Porque uma batalha precipitada seria um suicídio político. Em vez disso, esperaram. Aguardaram que as alianças amadurecessem, que os cofres se enchessem, que os senhores da Inglaterra, aqueles que ainda guardavam lealdade à memória de Henrique I, percebessem o quão podre era a coroa roubada. E quando o momento chegou, em 1138, foi Robert de Gloucester, seu meio-irmão e um dos homens mais poderosos do reino, quem acendeu a faísca da rebelião. Não foi por acaso.
Robert, feito conde por Henrique I, hesitou desde o primeiro dia em que Estevão pisou em solo inglês em dezembro de 1135. Ele via o que outros ainda se recusavam a enxergar: um rei fraco, um trono instável, uma usurpação que federa a traição. E quando ele se levantou, não estava sozinho. Ranulf de Chester, outro magnata com terras vastas no noroeste, uniu-se à causa. Até mesmo David I da Escócia, sempre ávido por expandir suas fronteiras, viu em Matilda uma aliada conveniente. A anarquia não começou com um estrondo, começou com um murmúrio de espadas sendo desembainhadas, com castelos mudando de mãos, com o oeste da Inglaterra, de Bristol às terras de Oxford City, transformando-se em um tabuleiro onde Matilda movia suas peças com precisão cirúrgica. Mas a guerra não se ganha apenas com exércitos. Ganha-se com narrativas. E aqui Estevão tinha uma vantagem perversa. Os cronistas ingleses, homens como William de Malmesbury e Henry de Huntingdon, pintavam-no como o rei humilde, o estrangeiro que, apesar de nascido em Blois, havia se tornado um deles, ao longo dos anos, com propriedades e laços no reino. Matilda, por outro lado, era a estrangeira, a viúva do imperador alemão, a esposa do temido conde de Anjou, uma mulher que ousava exigir o que era seu por direito. Para os ingleses ela era arrogante. Para os franceses, uma heroína. A verdade? Ela era uma estrategista que entendia que coroas não se pedem, tomam-se. E em 1141, ela quase o fez. Quando Estevão, confiante, sitiou Lincoln, não contava com a chegada de Robert de Gloucester e seus centenas de cavaleiros, nem com os galeses que desceram das colinas como uma tempestade. A Batalha de Lincoln em 2 de fevereiro não foi um combate, foi um abate. As forças de Estevão, cercadas, lutaram como animais acossados, mas no fim, o rei caiu prisioneiro. Levado a Bristol, foi jogado nos calabouços do castelo por ordem da própria Matilda. Pela primeira vez em anos, o trono parecia ao seu alcance. Mas a história não gosta de finais fáceis. Porque enquanto Matilda celebrava sua vitória em Londres, outra Matilda, a rainha, esposa de Estevão, ergueu-se como uma leoa ferida. E o que se seguiu não foi o fim da guerra, mas sua fase mais sangrenta. Porque uma coroa não se conquista apenas derrotando um rei. Conquista-se convencendo um reino. E Matilda, por mais brilhante que fosse, ainda tinha que provar que a Inglaterra estava pronta para uma imperatriz. E aqui estava ela, a imperatriz, título que carregava como uma armadura de legitimidade, mas que jamais ostentou em documentos oficiais. Não se auto-intitulava rainha, tampouco senhora dos ingleses, pelo menos não nos pergaminhos que selavam suas doações. Era uma estratégia calculada ou uma hesitação? Talvez soubesse que uma coroa não se conquista com tinta e cera, mas com sangue e fé. E a fé, naquele abril de 1141, parecia sorrir para ela em Winchester. A cidade, guardiã de uma das catedrais mais majestosas da cristandade, era o palco perfeito para seu ato de consagração. Ali, entre os arcos góticos que tocavam o céu e os murmúrios dos bispos que havia conquistado com promessas e astúcia, Matilda foi ungida rainha, não em Westminster, não com a pompa que seu sangue exigia, mas em uma cerimônia apressada, quase clandestina. Londres, o coração pulsante do reino, recusou-se a batizar sua vitória. Os londrinos, teimosos como seu rio, não lhe abriram os portões nem mesmo depois que Geoffrey de Mandeville, o temido senhor da torre, dobrou-se a seu serviço. E dobrar Mandeville não era pouco. O homem era mais escorregadio que uma enguias nas mãos de um pescador. Mas Matilda não era do tipo que se detinha diante de portas fechadas. Se Londres a rejeitava, ela tomaria o reino pedaço por pedaço. E por um instante, até Stephen pareceu curvar-se ao inevitável. Em um gesto que cheirava a desespero, ou a cálculo frio, o rei prisioneiro em Bristol enviou ordens a seus apoiadores: reconheçam-na. Talvez temesse que se pisasse em Westminster para coroá-la, sua própria cabeça rolasse antes do banquete. Ou talvez, no fundo, soubesse que uma coroa imposta à força é como um anel de ouro em um dedo podre. Tarde ou cedo, apodrece tudo ao redor. E então, como um golpe de martelo em vidro, veio a resposta da outra Matilda. Matilda de Boulogne não era uma rainha que se resignava a bordar enquanto o reino ardia. Com a ferocidade de uma loba defendendo sua ninhada, ela reuniu os leais que restavam, entre eles, o bispo Henrique de Winchester, seu próprio cunhado, cuja lealdade oscila mais que a maré do Tâmisa, e Guilherme de Ypres, aquele mercador de espadas dos Países Baixos que trouxe consigo não apenas homens, mas a promessa de um banho de sangue. Em setembro, suas forças desceram sobre Winchester como uma tempestade. E o que deveria ser a base inquebrantável de Matilda virou um campo de carnificina. A Batalha de Winchester não foi apenas uma derrota, foi um desmoronamento.
Roberto de Gloucester, seu meio-irmão, seu escudo e sua espada, caiu prisioneiro. Sem ele, Matilda não era mais a imperatriz invencível, mas uma mulher cercada por paredes que se fechavam. E então veio a ironia mais cruel. Para salvar seu próprio pescoço, ela teve que soltar o homem que jurara nunca mais ver livre. Stephen, o rei que havia humilhado em Lincoln, saiu de Bristol com o mesmo sorriso que um gato dá ao rato antes de devorá-lo. O jogo recomeçava. E dessa vez a aposta era mais alta. Matilda não abandonou os títulos que adotará em abril. Lady of the English, o eco dessa reivindicação ressoaria nos anos seguintes, um lembrete de que, por um breve e sangrento momento, a Inglaterra teve dois monarcas, um coroado pela tradição, outro ungido pela guerra. E a guerra não conhecia regras. Era um tabuleiro onde reis eram capturados como peões, onde castelos viravam armadilhas e onde até as paredes traíam. Em Devizes, em 1141, ela aprendeu isso da maneira mais dura. O castelo, fortaleza inquebrantável erguida por bispos e aperfeiçoada por Henrique I, tornou-se sua prisão disfarçada. Quando as tropas de Stephen cercaram as muralhas, Matilda soube que não havia saída, exceto talvez pela morte. E foi assim, com a audácia que só os desesperados possuem, que ela escolheu morrer para sobreviver. Vestida com mortalhas, amarrada a uma padiola como um cadáver, deixou que seus fiéis a carregassem para fora, entre lágrimas e orações falsas. Os soldados de Stephen, supersticiosos como qualquer homem medieval, não ousaram revistar um cortejo fúnebre. E quando a morta ressuscitou em Gloucester, a lenda de sua astúcia cresceu mais que seu exército. Mas o destino não se contenta com um só milagre. Em Oxford, no inverno de 1142, a armadilha se fechou novamente. Stephen, como um caçador que aprendeu com seus erros, sitiou o castelo onde Matilda havia estabelecido sua corte. Por 3 meses o cerco apertou, a fome roía as entranhas dos defensores, o frio congelava a esperança. Até que numa noite de dezembro, quando a neve cobriu a terra como um sudário, a senhora dos ingleses fez o que melhor sabia fazer, desapareceu. Alguns dizem que escapou por um portão secreto, silenciosa como uma sombra. Outros juram que desceu por uma corda, vestida de branco, confundindo-se com a tempestade. Não importa. O que importa é que mais uma vez ela burlou a morte. E que mais uma vez a guerra continuou. Porque Matilda não era do tipo que se rendia. E Stephen sabia disso muito bem. Enquanto a neve derretia sob o peso de uma primavera teimosa, Matilda não se deixou abater pela ausência nem pela derrota. Se a Inglaterra lhe virava as costas, a Normandia a recebia com os braços abertos. E foi lá, entre as colinas verdejantes e os castelos de pedra cinzenta, que ela traçou seu próximo movimento. Os anos iniciais da década de 1140 a encontraram como uma soberana incansável. Não mais a imperatriz destronada, mas a duquesa que com mãos firmes, tecia os fios de um poder que se estendia além das fronteiras. A Normandia, outrora terra contestada, agora curvava-se ao jugo angevino graças a Geoffroy, seu marido, um homem cuja astúcia só perdia para sua ambição. Sob seu comando, o ducado uniu-se a Anjou, Maine e Touraine, formando um bloco tão formidável que até o rei da França olhava com desconfiança. Não eram mais meros condes, eram senhores de um império em ascensão, donos de terras que rivalizavam com as do próprio Luís VII. E enquanto a França se rendia aos angevins, a Inglaterra permanecia dividida como um tabuleiro de xadrez onde cada peça lutava por seu quadrado. Matilda dominava o oeste, as colinas ondulantes do West Country, as florestas densas das Midlands ocidentais, os penhascos batidos pelo vento do noroeste. Stephen, por sua vez, mantinha seu reduto no sul, onde Londres pulsava como um coração enfermo, e as terras férteis dos Home Counties alimentavam sua resistência. Mais ao norte, East Anglia tremia sob a sombra da guerra, e York, distante e orgulhosa, esperava pelo próximo lance. Mas as Midlands eram o campo de batalha onde a lealdade mudava com a direção do vento. E em meio ao caos, os barões locais, como lobos famintos, aproveitavam a fraqueza da coroa para devorar pedaços do reino. Era uma época de traições sutis e alianças frágeis, onde a palavra de um homem valia menos que o aço de sua espada. Os anos de 1141 e 1142 haviam sido um turbilhão de batalhas e manobras, mas o meio da década trouxe uma calma enganosa. A guerra respirava, mas não dormia. Ambos os lados consolidavam suas posições, como jogadores que reorganizam suas peças antes do checkmate. E então do Oriente veio um chamado que abalaria até os alicerces daquele conflito. Em 1144, as notícias chegavam como um sopro quente do deserto. Edessa, uma das joias cristãs no Levant, caíra nas mãos de Zengi,
o Leão de Alepo. O grito de guerra ressoou pela Europa. Luís VII, o jovem rei da França, tomou a cruz, arrastando consigo uma legião de nobres sedentos por redenção ou glória, e entre eles, homens que até então empunhavam espadas por Matilda ou por Stephen agora voltavam seus olhares para Jerusalém. Até o próprio Stephen, em um gesto que misturava fé e cálculo, partiu para o Oriente. A Segunda Cruzada esvaziou temporariamente os campos de batalha ingleses, mas não sem antes ceifar alguns dos mais fiéis apoiadores de Matilda. Geoffrey de Mandeville, o temido conde de Essex, caiu em combate em 1144, levando consigo sua audácia e sua rede de intrigas. E então, como um golpe final, veio a notícia que doeu como uma lâmina no peito. Robert de Gloucester, seu meio-irmão, seu rocha, seu estrategista incansável, faleceu em Bristol no outono de 1147. Com ele, parecia que uma parte da própria alma de Matilda se apagava. Mas a guerra não espera por lutos. E enquanto os homens partiam ou morriam, um novo jogador surgia no tabuleiro. Henry Fitzsimples não era mais o menino que cruzara o canal em 1147, com 14 anos e um exército de mercenários a seu comando. Agora com 18 primaveras e o título de Conde de Anjou herdado de seu pai. Ele era a promessa viva de um futuro que Matilda sonhara desde que pisara pela primeira vez em solo inglês. A transição foi simbólica, quase poética. Quando Robert de Gloucester fechou os olhos para sempre, foi Henry quem assumiu seu manto, não apenas como herdeiro, mas como líder. E então, em 1148, Matilda fez o que poucos esperavam. Ela partiu. Não foi uma fuga, mas um recuo estratégico. O bispo Josceline de Bon, com sua teimosia e suas reivindicações sobre Devizes, o mesmo castelo de onde ela escapara disfarçada de cadáver anos antes, tornará-se um espinho demais em seu caminho. Até o Papa Eugênio III fora arrastado para a disputa e Matilda, que já lutara contra reis e exércitos, recusou-se a gastar seu tempo com bispos ambiciosos. Se a Inglaterra não queria mais uma rainha, que tivesse então um príncipe. Ela rumou para Rouen, onde o ar cheirava a maçãs e o rio Sena refletia as torres de seus castelos. Lá, entre os salões de pedra e os jardins murados, ela aguardaria. Porque a guerra ainda não terminara. E Henry estava apenas começando. Mas o destino, como sempre, tinha seus próprios planos. Em setembro de 1151, Geoffroy de Anjou, o homem que transformará um condado em um império, adoeceu repentinamente em Le Mans. Uma febre o consumiu em poucos dias, e quando seu corpo foi depositado na Catedral de Saint-Julien, Matilda ordenou que uma efígie fosse esculpida sobre seu túmulo, um gesto de amor e poder. O escudo azul com leões dourados que adornava a tumba não era apenas um símbolo, era um aviso. Aqueles leões mais tarde rugiriam sobre a Inglaterra. Porque agora com Geoffroy morto e Henry como duque da Normandia, o jogo mudará. Mãe e filho, cada um a seu modo, teciam a teia que um dia envolveria até o próprio Stephen. A guerra não era mais apenas dela. Era deles. E o reino, sem saber, já tremia antecipando o próximo lance. E a história, como sempre faz com os astutos, começou a sorrir para Matilda. Não por acaso, mas porque ela soube tecer as alianças onde a espada falhara. Os barões ingleses, cansados de um reino dilacerado, não precisaram de muita persuasão para apoiar a causa de Henry. Afinal, a diplomacia muitas vezes conquista o que a guerra não pôde arrebatar em uma década de sangue. Mas o destino, como um jogador implacável, não oferece vitórias sem obstáculos. No tabuleiro político, Henry enfrentava um rival à altura, Eustace, filho mais velho de Stephen, alguns anos mais velho que ele, já apresentado à nobreza inglesa como herdeiro legítimo. Um movimento calculado, especialmente do lado inglês do canal. Afinal, Stephen, envelhecido e frágil, não tinha muito tempo. A morte o espreitava antes que pudesse alcançar sua prima. E Matilda e Normandie sabia disso. Os anos iniciais da década de 1150 foram um turbilhão de expectativa. Não se tratava mais de uma mulher reclamando seu trono, mas de um jovem leão disputando o futuro de um reino. Os dias em que ela sonhara em governar sob seu próprio nome pareciam distantes, mas não esquecidos. Afinal, o desejo de seu pai, aquele homem de ferro que moldara a Inglaterra com mão implacável, finalmente ganhava forma. E então, como um raio cortando a tempestade, tudo se precipitou em Wallingford. 1153. Stephen, em um último suspiro de glória, sitia o castelo de Brie em Fitzcone, um dos mais leais aliados de Matilda. Henry, atento como um falcão, não poderia permitir que a maré virasse. Campanhas, manobras, um impasse tenso, até que no verão daquele ano o destino se curvou. O Tratado de Wallingford, selado em Winchester, foi mais do que um acordo, foi uma rendição disfarçada.
Stephen, exausto, aceitou Henry como herdeiro. Eustácio e seus irmãos, excluídos. 15 anos de guerra civil, fome e traições, e eis que a paz chegava não pela espada, mas pela caneta. Mas a paz, como Matilda bem sabia, era uma dama volúvel. Quando as notícias do acordo chegaram a Normandy, deve ter havido um momento de silêncio, aquele instante em que o peso de uma vida inteira de luta se dissolve em alívio. Finalmente, seu filho, o herdeiro. O trono que lhe fora negado agora se abria para sua linhagem. Mas o destino, cruel em sua ironia, não concede vitórias sem um preço. Stephen, livre da pressão da guerra, começou a percorrer a Inglaterra como um homem que súbita e perigosamente recuperara a esperança. Seriam aqueles passeios inocentes? Ou a preparação silenciosa para rasgar o tratado e reacender a chama da guerra? A política, afinal, é um jogo de sombras. Mas a história mais uma vez interveio. Assim como a tragédia do White Ship em 1120 e a morte de Henry em 1135 haviam mergulhado a Inglaterra no caos, foram duas mortes em rápida sucessão que selaram o fim da anarquia. Primeiro, Eustácio, o herdeiro de Stephen, morreu de forma tão repentina quanto inconveniente. Depois, em agosto de 1153, o próprio Stephen seguiu-o para a tumba, menos de um ano após a perda de sua amada esposa. O reino, exausto, não chorou por muito tempo. Matilda venceu. Não do jeito que imaginara em suas noites de exílio, quando sonhara com uma coroa sobre sua própria cabeça. Mas venceu. E seu filho, sem perder tempo, tomou as rédeas do poder com a precisão de um general. Em 19 de dezembro de 1154, na abadia de Westminster, Henry II foi coroado o rei da Inglaterra. E entre as joias que adornavam sua fronte estava uma coroa que Matilda trouxera consigo décadas antes, um símbolo de seu primeiro casamento, de seu passado imperial, de uma mulher que jamais abandonara a luta. Era como se o próprio destino sussurrasse: ela esteve aqui. Ela nunca desistiu. Agora, pela primeira vez em quase 20 anos, Matilda não precisava mais lutar. Não havia mais exércitos a comandar, nem castelos a sitiar, nem barões a convencer. Seu filho reinava. E embora ela jamais tivesse usado a coroa de rainha, era impossível negar. Ela era a rainha-mãe, a arquiteta silenciosa daquele triunfo. Em um gesto de homenagem pungente, dera a seu primogênito o nome do avô. Henry, como velho rei, como o homem cuja sombra a perseguira por toda a vida. Mas Matilda não retornou à Inglaterra. Normandy era seu reino agora, não por direito de sangue, mas por escolha. E lá, longe dos salões de Westminster, ela assumiu um papel que nenhum homem ousaria lhe negar. Conselheira regente, a voz da experiência em um reino que ainda tremia com as cicatrizes da guerra. Henry, duque da Normandia antes de ser rei da Inglaterra, precisava dela. Enquanto seus antepassados William, o Conquistador, e Henry se viam primeiro como monarcas ingleses, ele era um senhor francês que por acaso, também usava a coroa da Inglaterra. E em Normandy, Matilda não era apenas a mãe do rei. Era a filha de Henry, a herdeira de uma dinastia, uma mulher cujo nome ainda fazia os escrivães tremularem ao redigir os documentos reais. Porque mesmo em sua semi-aposentadoria, os selos e cartas régias da década de 1150 e 1160 carregavam seu nome ao lado do de Henry. Uma declaração silenciosa, mas inconfundível: ele reinava porque ela cedera. Não por fraqueza, mas por estratégia. O trono era dele, mas a vitória era dela. E então, livre das correntes da guerra, Matilda voltou-se para o único poder que jamais a traíra: a fé. Não a piedade passiva de uma velha dama, mas o mecenato calculado de uma rainha. Ordens religiosas floresceram sob seu patrocínio, especialmente os agostinianos, aqueles monges que, inspirados por Santo Agostinho, desafiavam a hegemonia beneditina com uma disciplina quase militar. Ela os apoiou em Normandy durante a anarquia e agora, em sua tranquilidade forjada, redobrou suas doações. Não mais para financiar exércitos, mas para erguer abadias. Bec, em Normandy, recebeu sua generosidade há anos. Bordesley, na Inglaterra, também se beneficiou. E se havia quem duvidasse de seu legado, que olhasse para aqueles muros de pedra, para os vitrais que filtravam a luz como bênçãos, ali estava a prova de que Matilda, mesmo sem uma coroa, governara. Não com espadas, mas com pedras. Não com sangue, mas com orações. Porque uma rainha não precisa de um trono para ser lembrada. Basta que seu nome ecoe nos coros dos mosteiros, que sua sombra se estenda sobre os documentos que fundaram um império. E enquanto Henry II, o novo rei, começava a escrever sua própria história, todos sabiam. Aquela mulher havia mudado a Inglaterra para sempre. Mas a genialidade de Matilda não se limitava aos salões do poder ou aos campos de batalha.
Ela compreendia como poucos que o verdadeiro domínio não se conquista apenas com exércitos, mas com alianças que transcendem o tempo. E onde melhor forjar essas alianças do que nos santuários onde Deus e os homens se encontram? Os mosteiros não eram apenas casas de oração, eram fortalezas de influência, arquivos de lealdade, laboratórios onde se destilava o futuro. Foi na Alemanha, ainda jovem, que ela aprendeu essa lição. Entre os murmúrios dos monges e o aroma do incenso, Matilda percebeu algo que muitos reis ignoravam. A igreja não era uma serva do trono, mas uma parceira. Uma parceira que, quando bem cortejada, poderia inclinar a balança da história. E ela, mestre na arte da paciência, começou a tecer sua rede. Bordesley foi apenas o primeiro fio. Na década de 1140, enquanto a Inglaterra sangrava em nome de uma coroa que lhe era negada, ela já semeava em Worcestershire não apenas pedras para abadias, mas sementes de poder. Cada doação, cada carta selada com seu brasão, era um movimento no grande tabuleiro onde se decidia quem governaria não apenas os corações, mas os destinos. E quando seu filho, Henry, finalmente ascendeu ao trono em 1154, ela não se retirou para o silêncio dos claustros. Oh, não! Matilda, a estratégica, a incansável, continuou a jogar. Suas cartas cruzavam o canal da Mancha como flechas precisas, carregando conselhos que só uma mãe, e uma imperatriz, poderia oferecer. A igreja não é tua inimiga, Henry, mas não deixes que ela se torne tua senhora, teria-lhe escrito, enquanto Thomas Becket, o ambicioso chanceler, começava sua perigosa dança entre a coroa e a mitra. Ela viu o abismo antes que ele se abrisse. Avisou. Suplicou que o filho recuasse, que a espada da justiça não fosse embainhada no altar. Mas Henry, teimoso como pai, não ouviu. E em 1170, o sangue de Becket manchou as pedras de Canterbury, selando uma das maiores crises do reinado, e provando mais uma vez que Matilda tinha razão. Nem mesmo a Irlanda escapou de seu olhar arguto. Quando Henry, seduzido pela promessa de novas terras, preparava uma invasão, foi a voz da mãe que ecoou. Conquista primeiro a lealdade daqueles que já tens, antes de buscar a dos que não conheces. Relutante, ele atuou. E só depois de sua morte, quando a ambição superou a prudência, é que a Inglaterra mergulharia na longa e turbulenta relação com a Ilha Esmeralda. Nos últimos anos, enquanto a idade lhe roubava força física, seu espírito permanecia afiado como uma lâmina. Em Rouen, rodeada pelos netos, entre eles, o futuro Ricardo Coração de Leão e João Sem Terra, ela não era apenas a avó que contava histórias de impérios distantes. Era a arquiteta de um legado. Seu sangue corria nas veias dos Plantagenetas, dinastia que dominaria a Inglaterra por séculos, desde as florestas de Anjou até os campos ensanguentados das Cruzadas. E quando, em 10 de setembro de 1167, ela fechou os olhos pela última vez, não foi como uma rainha derrotada, mas como a matriarca de um império. Seu corpo foi levado para a abadia de Bec, onde havia depositado não apenas suas esmolas, mas seus sonhos. Grande pelo nascimento, maior pelo casamento, a maior de todas por sua prole, dizia o epitáfio. Mas a verdade era ainda mais profunda. Matilda não fora grande por acaso. Fora grande porque em um mundo que só via espadas, ela enxergara as penas. Porque enquanto outros governavam com punhos de ferro, ela havia esculpido seu reino com tinta, pedra e fé. E hoje, quando os ventos sopram sobre Rouen e as sombras dançam entre os vitrais da catedral, ainda se ouve seu eco. Uma coroa se ganha na guerra. Um legado se constrói na paz. A Inglaterra pode não tê-la coroado em vida, mas a história a história a coroou para sempre.